Também. Obrigadão. Não, Estamos peraí. juntos. Ó, tá marcado Sim, ali. tem. O Pires tá marcado. Bom isso aqui, ó. Uma delícia. Uma pequena parte aqui. Você falou que o município de Patos foi o município que se destacou? Que teve ali uma Isso. participação mais... Na verdade, nós estamos trabalhando hoje em 3 níveis com o programa Minas Livre para crescer. Nível inicial, intermediário e avançado. E Patos, a gente tem 424 municípios no inicial, 423 na verdade, um no intermediário e nenhum no avançado. Patos de Minas foi o primeiro município a atingir esse nível intermediário. E nada mais é do que integrar a Rede Sim Mais Livre, que é uma plataforma que está sendo construída em parceria com a Juseng e o Sebrae. Essa plataforma ela tem como objetivo automatizar a abertura das empresas. E o que fez Patos de Minas ser o primeiro? Primeiro, vontade política da administração pública de Patos, que vem desempenhando um grande trabalho lá, e agarrou essa pauta para que quem quiser trabalhar e produzir em Patos faça isso sem o peso do poder público nas costas, que é o que a gente quer. E segundo, porque alguns municípios que estão na fila, e são 47, a equipe atualizou hoje, da integração, 3 estão em vias de implementar, Frutal, Coqueiral, se eu não me engano, e o outro agora vai me falhar a memória. E os outros ainda falta essa vontade política, de pegar a pauta e falar, não, realmente é algo que vai ajudar o município. Eu já sentei e conversei com o prefeito que acha que liberdade econômica aumenta os custos da prefeitura, por exemplo. Já sentei e Aumenta conversei... a arrecadação. Qual que é a linha de argumentação, raciocínio, quando eles falam esse tipo de coisa? Ele acha que ele vai precisar contratar uma mão de obra mais técnica, que é mais cara, para gerir a plataforma. Ele acha que vai ser um custo político, talvez também para ele, para explicar na Câmara dos Vereadores. O racional é um pouco complicado, porque na verdade ele não é um racional, ele é uma ignorância. Sim. Mas eu já sentei com o pensei. prefeito até que é a favor do governo do estado para assinar o decreto de liberdade econômica. Obviamente a gente não faz esse tipo de coisa. Então, prefeito, você quer assinar, você assina. Se não quer, meu amigo, tchau. E esse é o principal obstáculo da integração? Hoje eu diria que o principal obstáculo é a vontade política. Realmente a vontade de ali encarar o sistema como um todo e falar, gente, vai mudar, é isso, vai ser. Nós vamos excluir o fator humano, vai ser um robô que vai fazer a abertura das empresas e acabou o favorzinho. A partir de hoje, se o cara tem tudo certo, nós vamos abrir a empresa dele e acabou. Vamos acabar com taxa de emissão de alvará, afinal não faz sentido se a gente for integrar. E aí é difícil para o prefeito explicar politicamente como ele vai diminuir a arrecadação. Só que, na verdade, isso não causa diminuição. Se você está incrementando esse adendo tecnológico no mercado, você vai ter mais gente formalizando. Uhum. Então você vai aquecer muito mais. Você tira de um lado, mas ganha muito mais do outro Tem lado. aumentado 6% a arrecadação de quem adere ao programa e tudo mais, tem aumentado em média aí 6% em comparação com os demais, né? E eu diria que assim, não é só a questão da automatização. A adesão à rede Sim Mais Livre e passar para o estágio intermediário de liberdade econômica ainda inclui você aderir à classificação de risco de atividades feita pelo Estado. E o que é isso, classificação de risco de atividade, né? Eu dei aqui o exemplo da pessoa que monta na própria casa, faz um atendimento ali de manicure na própria casa. Essa atividade, a gente há de convir, ela tem muito menos risco ou a propriedade de terceiros, ou a saúde pública, ou ao meio ambiente, do que um matadouro ou um açougue, né? A gente vê que há uma diferença muito grande entre uma atividade e outra. E o Estado analisou todas as atividades que existem, cara, é bizarro. A gente tem na lista lá de atividades, o KNAI tem para mais de 1000. Eu não consigo imaginar mais de 1000 coisas que alguém pode fazer, mas os burocratas imaginaram e classificaram mais de 1000 coisas. Então, uma classificação sobre elas o tempo inteiro. Sempre. Então, uma classificação sobre todas elas e uma definição do que é baixo risco, do que é médio risco, do que é alto risco. O que é baixo risco é que fica dispensado, né, da exigência de alvará, de qualquer ato de permissão. A pessoa, assim, tá a fim de realizar uma atividade de baixo risco? Vai lá, cara, faz. Né? Então, essa adesão à classificação de risco feita pelo Estado tem assustado, tem um pouco afastado, ou gerado uma primeira resistência em alguns gestores municipais, alguns prefeitos e pessoal do serviço técnico das prefeituras. Mas talvez, é um receio infundado.
é um medo de que aderir à classificação de risco e dizer que é baixo risco e não precisa mais de alvará significa que agora não tem regra e não tem fiscalização. Não é verdade. Continua tendo a regra de boa prática para o exercício da atividade. Continua existindo o que é a maneira segura de se exercer a atividade, uma maneira que vai proteger a saúde pública, uma maneira que vai proteger o meio ambiente. Continua existindo. Mas a gente entende que como o risco de um evento danoso é muito baixo, não é necessário um ato de autorização prévia, mas o fiscal pode ir lá, pode verificar, atestar o cumprimento. E, na verdade, a gente até percebe um incremento da segurança quando o fiscal, ao invés de analisar um monte de papel, tem a oportunidade de ir lá ver como é que estão as coisas. Se ele for dispensado de analisar a papelada, ele vai lá. E quando a gente fala de papelada, me sempre vem à cabeça que as 2 barragens da Vale, que causaram tragédias em Minas Gerais, Brumadinho e Mariana, no papel, estavam perfeitinhas. No papel estava tudo redondo, tudo certo. Faltou alguém ir lá e atestar em campo, na prática, que aquilo ali não estava seguro. Então, quando a gente elimina essa necessidade de analisar uma montanha de papel e carimbo, a gente permite que os fiscais da prefeitura possam ir a campo verificar se a construção está correta, se o empreendimento está seguindo as boas práticas, e acaba ficando mais seguro para a população, que não vai ter mais só um carimbo no papel, vai ter o olho real do fiscal em cima da situação prática. Eu acho que quando isso fica mais claro para os gestores municipais, que não vai virar uma zona, que não vai ficar, no fim das contas, uma terra sem lei, a adesão ela vem mais fácil. Então, o nosso trabalho é um pouco de mostrar isso e palavra, né? Falar até papagaio fala, mas o exemplo arrasta. Então, acho que a partir do momento que Patos de Minas deu esse primeiro passo, e aí eu faço questão de parabenizar o prefeito Falcão, o cara é incrível, né? A partir do momento que ele deu esse primeiro passo, primeiro quem está ali na região, no entorno dele, já vai observar e falar, cara, vamos ver se isso vai dar certo. E vendo que dá certo, né, vão aderir também, e isso outros prefeitos que estão de olho pato, são importantes centro regional, começam a fazer a mesma coisa. Foi assim, né, no estágio inicial de expansão do Minas Livre para crescer, vai ser assim também nesse estágio de aprofundamento da liberdade. Eu confio muito que a gente chega no final do ano com mais de 100 municípios já nesse grau intermediário de liberdade, com a adesão à classificação de risco, a automatização dos procedimentos, o fim do favorzinho e por aí vai.